Sala de aula para ir até a biblioteca. O objetivo é despertar nos alunos com idade entre 4 e 5 anos o hábito pela leitura. Na biblioteca, elas participam de leitura com a pedagoga e responsável pela biblioteca, Ana Maria Albertin. Hoje, a história da vez aborda um personagem muito querido pelos pequenos, o Papai Noel. Mas eu consegui traduzir direitinho. Ó, veio na caixinha do correio, pegando as correspondências que vocês escrevem. Depois, as crianças são convidadas para ler o livro preferido. Fantasia, aventura e romance. Não faltam opções para a imaginação dos leitores mirins. Atentas às figuras e ao texto, as crianças aderem o hábito pela leitura. Assim, ampliam o vocabulário e passam a gostar da leitura. Isabela tem 5 anos e, quando vai à biblioteca, procura ler sempre o seu livro preferido. Já Clara Castelli gosta mais das páginas de aventura. E os meninos, os preferidos são temas como os dinossauros. Na escola, as crianças são incentivadas a levar livros para casa e fazer leitura junto com os pais, que também devem ajudar nesta tarefa. Segundo a professora Elaine Queranza, a iniciativa contribui com o crescimento pessoal e profissional, pois quem lê desde cedo fica preparado para os estudos e para a vida. Helene, e como diferenciar a questão do incentivo e da leitura na educação infantil e lá no ensino médio, passando pelo ensino fundamental? Bom, Fábio, eu gostaria de, complementando o que a Carmen está dizendo, dizer que leitura é igual crescer. Você cresce, a criança cresce, ela vai evoluindo. Ninguém fala, agora vai começar a adolescência, a puberdade. Agora você vai entrar na juventude. Infelizmente, com relação à leitura, se procede dessa maneira. E então, lá no infantil, a criança toma contato com o mundo mágico da palavra. Ela vê que tudo aquilo que contam para ela, tudo aquilo que acontece no mundo, pode estar lá dentro do livro. E ela pode procurar, e ela vai descobrir. Foi o que eu disse, ele se descobre um pequeno Deus. A partir do fundamental, a leitura torna-se um objeto já sistematizado, passa a fazer parte de currículo, né? E então já começa a se transformar num bicho-papão. Quando eu recebo um aluno lá no ensino médio, no primeiro colegial, qual é o grande compromisso da leitura? O grande compromisso do ensino médio é transformar aquela criança num cidadão. E então, para ele se transformar num cidadão, ele tem que adquirir aquele famoso, outra expressão que eu odeio, espírito crítico. Mas não é isso, porque isso é um crescimento. Aquela flor, ela foi se desenvolvendo, ela brotou, ela era apenas um caule, ela teve uma folhinha. Tem todo um processo, não pulou. É um processo suave. A natureza é sábia.
é um crescimento. Né? Na vida do indivíduo, a leitura também é isso. E, logicamente, à medida que ele vai se desenvolvendo e ele vai conhecendo o mundo ao seu redor e ele vai sendo capaz de relacionar o conteúdo dos livros, que, como eu disse, é um objeto cultural que precisa ser usado com muita propriedade, ele vai descobrir que todo o universo está ligado ali àquelas palavras, àquela visão particular que um escritor teve do mundo. O nosso aluno precisa perceber que a satisfação que existir é dele perceber que ele é capaz de ler e depois ele é capaz de escrever e outros poderão vir a ler aquilo que ele escreveu, apreciar ou não, porque toda unanimidade é burra, certo? Mas o importante é que ele se transformou num agente transformador dele mesmo e das coisas ao redor dele. No programa de hoje, então, eu conversei com as professoras Elenir Lopes Gurrone de Freitas e Carmen Lúcia Faraco Rodrigues. Obrigado pela presença de vocês aqui no programa Educação e Cidadania. Foi um prazer recebê-las aqui. Eu agradeço e espero ter contribuído, né, para algumas questões, para perceber que realmente o livro, a leitura, todo esse questionamento em cima do brasileiro, a questão a importância é que o livro está colocado no centro do debate. Eu gostaria de fazer um apelo, assim, no final, para as autoridades públicas, né? E também para as escolas, porque o que nós precisamos também, Carlos, são bibliotecas. Bibliotecas que ofereçam ao aluno a oportunidade de uma variedade de leituras, de uma amplitude de leituras muito maior do que as que nós temos. Não há bibliotecas, porque biblioteca não é um amontoado de livros. A biblioteca ela tem que ter um bibliotecário, tem que haver esse intercâmbio entre professor, biblioteca e bibliotecário. O bibliotecário é o agente que vai estabelecer essa ponte com o professor e com as escolas, e então isso é importante. Obrigado, Carmen. Obrigado, Elenir. Acompanhe agora o Momento de Reflexão com o capelão da FUNVIC, professor Luiz Henrique Fernandes Vieira. Olá, que a paz do Deus eterno esteja com você. Há quem diga em nossos dias que a criança não necessita de disciplina. Afinal de contas, todos nós somos iguais. O que nos faz a diferença é que temos um pouco mais de tempo de vida do que elas. Há outros que dizem que a criança não necessita ser direcionada para áreas de interesse na educação. Precisamos respeitar que ela mesmo construa a sua educação através da sua própria vontade e do próprio interesse de cada fase da sua existência. Há outros ainda que defendem de que a criança não pode ser educada e direcionada em uma religião. Afinal de contas, quando ela crescer, ela vai poder escolher, pelo seu próprio conhecimento, a religião que ela quiser seguir. Parece-me que não é bem assim o que a palavra de Deus nos ensina. Ela diz que nós devemos ensinar a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará deste caminho. Diz ainda que nós devemos inculcar na cabeça da criança tudo aquilo que nós aprendemos em relação aos nossos princípios e aos nossos valores, assentado em nossa casa e andando pelo caminho ao deitar-nos ou ao levantar-nos. Nós precisamos saber
que é responsabilidade nossa, sim, direcionarmos as crianças principalmente através do nosso exemplo, principalmente através da nossa própria condução, sendo para eles um paradigma, seja na nossa vida moral, seja na nossa vida acadêmica, seja também na nossa vida religiosa. Nós temos a responsabilidade e o compromisso que nos foi dado pelo próprio Deus para que as nossas crianças tenham a possibilidade de crescer de uma forma saudável e de poder conviver conosco para que não faça, para que não caia, para que não escorregue nos mesmos erros e nas mesmas dificuldades que nós temos. Com isso, certamente, eles alcançarão lugares muito maiores do que nós já alcançamos. Pense nisso. Como você tem servido de exemplo para as crianças da sua própria família? Pense nisso. Como você tem oportunizado a elas uma capacidade de crescimento e desenvolvimento para que ela alcance um patamar ainda maior do que aquele que você alcançou. A nossa palavra hoje é que você tenha a responsabilidade de permitir com que as nossas crianças tenham ainda um sucesso muito maior do que aquele que eu e você já alcançamos. Que Deus o abençoe. O programa Educação e Cidadania fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões de temas para o nosso programa, você pode enviá-las pelo e-mail programaeducação@funvic.org.br. É muito importante a sua participação. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.